Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, deixe o seu comentário, o seu joinha, compartilhe essa mensagem e ative o sininho para receber todas as notificações. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitas pessoas acabam ficando com dúvida, mas hoje eu peço a Deus que me dê a graça de esclarecê-las. O assunto hoje é Trindade. A palavra Trindade, ela tem a sua origem no latim. Por mais que seja uma palavra muito utilizada por nós, ela não é uma palavra propriamente bíblica. Então, ela tem origem no latim, e no latim, o significado de Trindade, né, há uma derivação aí de trinitas, que por sua vez deriva do termo trinos, que significa três em um ou 3 vezes um. Dá para explicar a trindade em uma conta simples de matemática. Deixa eu ver se você está afiado aí. Quanto é 3 vezes um? Nessa conta nós poderíamos exemplificar o significado da trindade. É exatamente 3 vezes um, que o resultado vai ser um. Essa palavra ela foi empregada no século III pelos teólogos latinos cristãos e no século V ela foi adotada em outras línguas, né, europeias, como os gregos e franceses. No século XV, que ela chega aqui na língua portuguesa, e no século XX, ela passa a ser usada não só na questão religiosa, mas também em questões filosóficas e em conceitos que envolvem a unidade e a diversidade. Para iniciarmos esse assunto aqui, é interessante saber que nós, como cristãos, acredito que você que está me ouvindo aqui é um cristão, nós somos monoteístas, ou seja, cremos na existência de um só Deus. Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, Efésios, capítulo 4, versículo 5, nós vemos nessas duas passagens, depois se você puder pesquisar, você vai entender por que que nós acreditamos somente em um Deus. Primeiro que é um dos mandamentos do Senhor: não terá outros deuses diante de mim. Porém, esse único Deus que cremos, ele se manifesta através de três pessoas com personalidades distintas. Aí você pode dizer, pessoas? Sim, cada uma das três pessoas da Trindade tem a sua personalidade diferente. Vou te dar um exemplo aqui. O Espírito Santo, por que ele é uma pessoa? O Espírito Santo se alegra, o Espírito Santo se entristece, e muitos dizem, mas o Espírito Santo ele é uma força do universo ou ele realmente é Deus? Olha, eu quero te dar aqui um motivo para você respeitar o Espírito Santo como Deus. Sabemos que o pecado da blasfêmia contra a pessoa do Espírito Santo é imperdoável, como diz lá no livro de Mateus, no capítulo 12, versículo 31 ao 32. Então, essas pessoas são Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Onde nós temos na Bíblia, falando aí de Bíblia, onde nós temos a primeira aparição desse Deus e em sua diversidade aí? No primeiro livro da Bíblia, famoso livro de Bereshit, que é o livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, na criação do homem, nós vemos Deus Pai declarando: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E esse façamos já estava dando a ideia de que o Senhor ali não estava sozinho, mas ele estava acompanhado. E se você for um pouco antes, vai dizer que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Bom, se temos Deus Pai e Deus Espírito Santo pairando sobre as águas, aonde estaria o Filho? Será que ele passou a existir só no nascimento? Só quando Maria deu à luz a Jesus que passou a chegar ali
a existir a terceira pessoa? Não. E a terceira pessoa da Trindade é o Espírito Santo. Nós temos Deus Pai, Deus Filho e a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Por que que não? Por que que ele não passou a existir naquele momento? Você vai ler em Miqueias capítulo 5, versículo 2, ou em 1 Pedro 1:20. Olha que interessante. Em 1 Pedro 1:20 diz que ele foi conhecido antes da criação. Ou seja, nós aqui estamos juntando em um mesmo período existencial Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Antes que tudo fosse criado, os três sempre existiram. Os três sempre andaram juntos. No livro de João, isso fica mais intenso. No versículo 1 do livro de João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No princípio era o Verbo. E quem é o Verbo? O Verbo é Cristo. E a Bíblia diz que no princípio o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Para você entender que aqui no livro de João, diferente dos três evangélicos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas, aonde eles trabalham dentro de uma mesma visão, aqui no livro de João, nós temos o João com a preocupação de mostrar Jesus como uma divindade, como de fato Deus. Se vemos Deus Pai e Deus Espírito Santo em Gênesis e na Epístola de Pedro, que afirma que Jesus existe antes da fundação do mundo, temos aqui a certeza da existência da Trindade antes do início da criação. Vemos também na passagem da Torre de Babel. Você lembra da Torre de Babel? Quando o povo se uniu para construir uma torre com o receio aí de Deus mandar o dilúvio e eles serem destruídos. Olha o que diz lá em Gênesis 11:7. Venham, desçamos e confundamos a língua deles, para que não entendam mais uns aos outros. Mais uma vez aí, façamos e agora desçamos. O Senhor mostrando que não estava sozinho. Deus Pai é quem dos três é o que gera menos dúvida, ou dúvida nenhuma, em relação à sua divindade. Jesus, como lemos em João, também é apresentado como Deus, e o Espírito Santo também é Deus, como nós continuaremos vendo aqui. E eu pedirei ao Pai que vos envie outro Consolador, e este nunca vos abandonará. Ele é o Espírito Santo, o Espírito que conduz a toda a verdade. João 14:16. Então você percebe que Jesus falou: eu vou orar ao Pai para que ele envie um outro Consolador. Você vai se estudar aí a parábola Paráclitos, você vai entender que o Espírito Santo ele é chamado de Paráclitos por essa questão. Ele tem a mesma essência de Jesus, ou seja, ele é Deus como Deus Pai, ele é Deus como Deus Filho, e ele é Deus sendo Deus Espírito Santo. Muitas pessoas chegam ao ponto de dizer: então, peraí, estou entendendo aí o que você está dizendo, então são três deuses? Não. Então, ele é uma pessoa, mas a cada hora ele se manifesta de um jeito. Uma hora ele é pai, outra hora ele é filho, outra hora ele é espírito. Também não. Assim que Jesus foi batizado e saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Está lá em Mateus capítulo 3, versículo 17. Você vê aqui que os três estão juntos, o filho está sendo batizado, o Espírito está vindo sobre o Filho, e o Pai do céu dizendo: eis aí
o meu filho amado em quem me comprazo. Então, não tem como você fazer três papéis ao mesmo tempo. E para finalizar, então, deixa eu ver se eu entendi. Existe uma hierarquia, então. Deus Pai manda no Deus Filho, que manda no Espírito Santo. Também não. Mas como explicar Jesus a todo momento dizendo: vim fazer a vontade do Pai, porque é o Pai que é bom? Porque a Bíblia diz que Jesus, ele se desprendendo de toda a sua glória, ele se fez homem. Então, naquele momento que o Senhor Jesus, o Filho, se fez homem, o Pai estava no controle. Por isso que a todo momento ele está em conexão com o Pai para conseguir cumprir a sua missão. Se você se aprofundar, você vai entender o quanto é importante você ter a Trindade trabalhando na sua vida. As suas orações serão diferentes, a sua forma de crer será diferente quando você entender o papel de cada um, de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. O Espírito Santo hoje é aquele que está aqui trabalhando para que a humanidade se aproxime de Deus, se renda ao Senhor e a humanidade entenda o sacrifício de Jesus na cruz e a humanidade se arrependa e esteja diante do Pai. Deus te abençoe, um forte abraço, que essa mensagem ou essa exposição ela possa ter te ajudado. Deus te abençoe, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo devocional.